Segundo o dicionário Aurélio, a palavra ostentar quer dizer mostrar-se, exibir-se, exibir com ostentação, mostrar de maneira exibicionista, tornar público ou evidente. Opa! Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, eu sou Marcelo Robocop. Se você procura entretenimento com um pouco de cultura inútil, seja bem-vindo ao Não Era Tão Fácil. Hoje em dia, o ápice da ostentação da molecada são os iPhones, os Hoverbird e toda essa parafernália tecnológica. Mas lá pro lado dos anos 80, antes da internet e tanta tecnologia, tudo era bem diferente. O programa de hoje separou o que era ostentação de verdade lá na melhor época de todos os tempos. A bicicleta é um dos mais antigos veículos de transporte da história da humanidade. Inclusive, ela até veio bem antes dos principais veículos automotores. Segundo registros, estima-se que um dos primeiros conceitos da bicicleta surgiu em 1817 através do barão alemão Karl von Drais e é considerada a pioneira, já que foi a ideia inicial e nem era conhecido como bicicleta. O primeiro protótipo do alemão foi batizado por ele como a máquina corredora. Ela era feita de madeira, nem tinha pedais e para locomover funcionava com o impulso dos pés. Depois da invenção do alemão, a partir de 1819, na Inglaterra e na França, várias empresas começaram a produzir a sua versão da bicicleta. Mudaram de nome, passaram a chamar de Velocipede, mas esse empurra-empurra das bicicletas durou até 1863, quando surgiu a primeira versão da bicicleta com pedais. Bem, a primeira versão bem sucedida, já que em 1839 o inventor escocês Kirkpatrick Macmillan tinha inventado um sistema de pedais conectados à roda traseira, mas nesse caso era bem difícil sincronizar a coordenação motora de pedalar e equilibrar ao mesmo tempo. Até 1870, as bicicletas eram feitas de madeira e só começaram a ganhar suas versões com quadro de metal e pneus de borracha a partir dessa data. Porém, nessa fase, as bicicletas tinham rodas enormes, dificultando muito para que as pessoas comuns pudessem se locomover com segurança, a não ser que você tivesse uma boa vocação para equilibrista. A bicicleta mais próxima dos modelos que conhecemos hoje, com rodas do mesmo tamanho, pedais centralizados e transmissão por corrente, surgiu em 1885 através do inventor inglês John Kane Stanley. A bicicleta começou como opção de mobilidade, mas também sempre despertou interesse na criançada. E é claro que para a molecada andar de bicicleta é mais para divertimento. Se você é dos anos 80 e 90, sabe que ter uma bicicleta quando criança era pura ostentação. Além do status e liberdade, nessa época as empresas instigavam a molecada com dezenas de comerciais de televisão. Mas a Caloi levou muito a sério a publicidade e a sua campanha, além de não sair das páginas dos gibis, hipnotizavam as crianças e irritavam os pais com as propagandas repetitivas da campanha Não Esqueça a Minha Caloi. Para ganhar uma Caloi e não qualquer presente, peça de um jeito diferente. Não esqueça minha Caloi. Não esqueça minha Caloi. Não esqueça minha Caloi. Não esqueça minha Caloi. Viu? A Caloi ainda é a maior fabricante de bicicletas do Brasil. A empresa foi fundada em 1948 pela família Caloi e continua a todo vapor na produção de bicicletas. A sua sede principal fica em São Paulo e a Caloi realmente entrou para a história das bicicletas.
Se você é um jovem com mais de 40, com certeza você já teve uma berlineta, uma Caloi Cross, uma Caloi 10 ou uma Caloi barra forte em algum momento da sua vida e também faz parte dessa história, porque no nosso tempo, ostentação de verdade era ter a sua própria bike. Olha, eu sou colecionador de itens antigos e confesso que eu amo televisão. Eu tenho TV de tubo com caixa de madeira, tenho de personagens de filmes, pequenas, grandes, mas tem um item que era pura ostentação, não só lá na época, mas também hoje em dia. Quem aí lembra do relógio Seiko com TV de 1982? From Seiko comes the world's first ever TV watch. And in the movie Octopussy, James Bond is never without it. A technological breakthrough in the classic 007 tradition. Seiko Quartz, the future never looked so good. Sem dúvidas, para mim, ele é uma coisa fenomenal e na época nem se fala. Esse relógio era muito à frente do seu tempo. O Seiko TV Watch vinha com televisão, rádio AM/FM, despertador e fones de ouvido. Tinha a sintonia dos canais e do rádio feitas através de um transmissor e receptor que parecia um Walkman, que conectava no seu relógio. Com certeza, esse relógio foi um sonho de consumo de muita gente. Falando em relógios, é claro que eles também eram símbolos de ostentação da molecada das décadas passadas. Uma das marcas que caprichava para chamar a atenção da criançada e dos adultos também era a marca Casio. Hoje em dia, se você precisa fazer um cálculo rápido, você usa o seu próprio smartphone. Mas lá nos anos 80 não era tão fácil. Pensando nisso, a Casio lançou o Casio CA53. Com certeza você já quis ter um relógio calculadora da marca, que de tão foda foi até usado pelo Marty McFly no filme De Volta para o Futuro. A empresa Casio tem origem japonesa e foi fundada em 1946. Ficou muito conhecida pelos seus produtos eletrônicos, como relógio de pulso, calculadoras, câmeras digitais e dicionários eletrônicos. Mas os seus relógios eram os melhores, ainda mais porque muitos deles tinham um atrativo e não era usado só para você poder olhar a hora. Nos anos 80, os minigames coloridos baratinhos do Paraguai eram uma febre. E é claro que a Casio, sempre conectada, pegou a ideia e incorporou os joguinhos também nos seus relógios. Os jogos seguiam o mesmo padrão dos minigames do Paraguai, inclusive com alguns idênticos, só que na tela do seu relógio. Fala sério, isso sim era ostentação. Para finalizar os relógios ostentação da época, eu vou citar o último, e esse nem é porque era um sonho de consumo da molecada, mas sim em caráter de curiosidade. Quem aí lembra do relógio do Silvio Santos? Nos anos 80, uma empresa lançou o relógio Talking, que a princípio era feito para deficientes visuais, e além do despertador, para saber a hora era só apertar o botão e a hora era narrada por uma voz feminina. Pois é isso mesmo que você está pensando. O dono do baú da felicidade foi lá correndo e lançou a sua versão melhorada. Ou não? Boa tarde, são 2h03. Mas o melhor desse relógio nem era a voz do Silvio Santos falando a hora. O mais legal mesmo era o seu despertador. Já pensou que maravilha você que morava na zona urbana e sentia saudade daquele galo cantando na madrugada para te acordar? O Silvio Santos foi lá e resolveu todos os seus problemas. Para finalizar o nosso programa de hoje, eu vou desenterrar um item aqui lá do fundo do baú. Esse só a galera das antigas vai lembrar. Como o tema do programa de hoje é ostentação, já falamos de bicicleta, relógios e agora falta um belo parzinho de tênis. Eu sei que muita gente das antigas deve ter pensado no Quixote, no Bamba ou até mesmo no Conga. Pois é, esses são os clássicos. Mas como o tema de hoje é ostentação, quem aí lembra do Lecheval Blacklight? Damos o veículo ideal para as condições brasileiras. Design moderno,
Cores atuais. Econômico. Não poluente. E perfeitamente seguro. Com Brake Light. Lecheval Brake Light. O jeito mais seguro de você. Pois é, nos anos 80, o Brasil ganhou a Lecheval. A empresa nacional trazia uma proposta de tênis barato e acessível. A ideia foi muito boa, mas infelizmente a empresa não conseguiu sobreviver muito tempo e, infelizmente, decretou falência em 1996. E ainda hoje arrasta na justiça com dívidas trabalhistas, com bancos e processos que ultrapassam 10 milhões de reais. Mas convenhamos que esse tênis com luzinha era um sonho pra molecada. Mas e aí? Tem alguma coisa que você lembra da nossa época que também era pura ostentação? Muita coisa, né? Deixe nos comentários o que para você era ostentação e você sente saudade. Bem, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse programa, não deixe de se inscrever, de deixar o seu like, também compartilhar com todos os seus amigos. Na próxima semana eu volto com mais um programa Não Era Tão Fácil, inédito, cheio de lembranças e curiosidades na nossa viagem no tempo quinzenal. Então, até lá!